Esse vídeo ele faz parte de um trabalho de estatística e algoritmo do curso de Engenharia Elétrica da segunda fase. O grupo é formado pela Ana Carolina Escher, Matheus Knoblau e Ricardo Bongiovanni. De maneira geral, o grupo tem que fazer uma análise dos dados disponibilizados no site Kaggle. Esses dados têm a ver com a fome mundial e também com as características fisiológicas que determinam desnutrição nas crianças abaixo de 5 anos. O nosso grupo específico vai fazer uma relação desses dados com as questões econômicas, histórias, sociais e políticas do Iêmen e da Somália e cruzar com pesquisas bibliográficas. E para organizar todos esses dados, foi utilizada a plataforma Python com as bibliotecas Pandas, Seaborn e Matplotlib. A fome é um desafio global que afeta milhões de pessoas ao redor do mundo. A fome está ligada diretamente com as questões sociais, econômicas, políticas e estruturais. Por isso, os países mais afetados são os mais pobres e que dependem diretamente de importações. Os dois países mais afetados atualmente, segundo dados da ONU, são a Somália e o Iêmen, que respectivamente estão em estado extremamente alarmante e alarmante. A Somália fica localizada no Chifre Africano. Desde sua origem nos anos 60, a Somália esteve em conflitos. Porém, foi a partir de 2000 que começou a se intensificar. Entre os anos de 2000 e 2004, a Somália tentou criar um governo que era pró à democracia e às leis de liberdade de expressão. No ano de 2004, ocorreu uma das maiores catástrofes naturais da região, um tsunami que destruiu inúmeras cidades e causou a morte de 298 pessoas. A partir de junho de 2006, surgiu a União das Cortes Islâmicas, que aproveitaram a instabilidade gerada pela guerra para controlar a maior parte do país, que estavam avançando para dominar o resto. O governo da época tentou impedir, recebendo ajuda da Eritreia e armas da Etiópia. Após inúmeros conflitos, diversos territórios foram reintegrados, porém o conflito nunca acabou exatamente. O Iêmen, localizado na Península Arábica, é um dos maiores países da Ásia, sendo o 51º maior país do mundo. Com uma população majoritariamente rural, desde 2014 enfrenta um conflito que evolui de uma guerra civil para uma guerra de procuração entre Irã e Arábia Saudita. Essa guerra resultou em uma das piores crises humanitárias globais, com 24,1 milhões de pessoas em risco de fome e doença em 2023. Apesar de reformas, a economia deteriorou-se, causando aumento de preços dos alimentos e empurrando mais pessoas para a pobreza. Então, agora relacionado à análise de dados dos índices de fome do Iêmen e da Somália. O gráfico representa o índice da Somália e do Iêmen ao longo dos anos, e o Global Hunger Index, que vai mostrar no gráfico, é o dado que varia ao longo dos anos, que é categorizado da seguinte maneira: de 50 pontos ou mais é extremamente alarmante, de 35 a 50 pontos é alarmante, de 20 a 35 é grave, de 10 a 20 é moderado e abaixo dos 10 é tranquilo. Então a situação do país está tranquila. A Somália. Então, quando colocados os dados, surge esse gráfico. É possível analisar que desde o início do gráfico apresenta um alto índice de fome. Relembrando, 50 pontos ou mais já é extremamente alarmante. É possível perceber que no ano de 2005 houve uma crescente gigantesca e essa crescente ela pode ser resultado das mudanças de governo nos anos anteriores ou até pelo tsunami que ocorreu em 2004. Essa crescente ela pode ter continuado até o ano de 2010 por causa da guerra civil que ocorreu nesse país. É possível relacionar esses índices de fome atuais com a parte restante da União das Cortes Islâmicas, que hoje em dia ela é afiliada à Al-Qaeda. E além disso, o país está enfrentando sérias crises de seca, que está matando plantações, animais e afetando a economia local, e está ajudando a manter os altos índices de fome no país. Agora, do Iêmen, quando colocados os dados no Python, surge esse gráfico. O que ele representa? Então, é possível observar que desde o início do período desses dados, o Iêmen também apresenta altos índices de fome, sendo sempre no alarmante. Após o ano 2010, entre os anos 2010 e 2015, começou uma crescente nesse gráfico, que pode ser o impacto da guerra civil no país e como esses conflitos eles se sucederam. Além disso, é possível perceber que esse gráfico ele se manteve constante, ele ainda está subindo.
até os dias atuais, mostrando que, apesar de passar o tempo, nenhuma solução real ou nenhuma solução efetiva foi aplicada e as situações estão piorando no país. As características fisiológicas. Existem 3 características fisiológicas principais: o baixo peso para a idade, perigosamente magro para a altura e muito baixo para a idade. E analisando esses índices juntamente com os índices de fome, é possível observar a discrepância entre esses dados. Além disso, outro ponto importante para destacar é que, embora o Iêmen não apresente os maiores números ou os maiores dados, as medidas fisiológicas elas evidenciam que essas crianças abaixo de 5 anos enfrentam mais dificuldades nesse país do que em relação à Somália. E, de uma maneira geral, essa visualização gráfica de todos os dados proporcionou uma compreensão mais tangível dessas tendências e desse comportamento dos dados, além de revelar que é necessário ações urgentes nesses locais, que não apenas para abordar os sintomas visíveis da fome, mas também as causas profundas que a alimentam.